Opa, beleza? Tiago aqui. A gente vai estar falando nesse vídeo aí de como trabalhar com checkout transparente, né, para pagamento, checkout transparente no Android nativo. Basicamente, a gente vai estar utilizando exatamente as mesmas tecnologias que a gente utiliza em sistema web, muito comum em e-commerce, ok? E é isso aí, né? Aqui eu vou estar, tem uma imagem aqui que eu vou estar mostrando mais ou menos o porquê, né, de a gente estar utilizando esse checkout transparente, né, no caso, no Android. Não o porquê, né? Como funciona o sistema, e eu vou estar falando também o porquê. Antes aí, se você não acompanha o canal, não acompanha o blog, assina aí que você vai estar recebendo conteúdo gratuito, exclusivo no seu e-mail. E aí sim, vamos prosseguir, já estamos com o projeto mais ou menos pronto aqui, né? Pelo menos as views. E aqui é a imagem de como é que funciona o checkout transparente no sistema web. A gente tem o sistema web aqui dividido em duas partes, front-end e back-end. E aí, como funciona o checkout transparente, a gente tem aqui uma versão, no caso aí, JavaScript, do sistema de pagamento, ok? E o que acontece é que a gente pega os dados no nosso front-end, via formulário, enfim, pega os dados do cartão de crédito e envia, né, no caso aí, numa chamada aos métodos da lib JavaScript fornecida pelo sistema de pagamento, e aí ele fornece para a gente um token. Por que isso? Para a gente não enviar, a gente não passar os dados, no caso, do cartão de crédito, para o nosso back-end, e lá no back-end realizar esse envio de dados, enfim. Isso tem um problema muito sério, né? Porque quando sai da máquina do usuário, passa em várias máquinas até chegar no nosso servidor, correto? E aí, para a gente conseguir, enfim, esse nem é o pior problema. O pior problema é o nosso servidor não ter a segurança suficiente para estar trabalhando com os dados do usuário, ok? E é por isso que esse tipo de comunicação, né, no caso front-end com back-end, só pode acontecer se o seu back-end tiver autorização, no caso, for validado pelo PCI DSS, né? Tivesse essa validação. E aí, se você quiser entrar mais a fundo, tem N conteúdos na internet mostrando como é que faz isso. Então, você fazendo isso daqui, a pior coisa que pode acontecer é o sistema de pagamento, né? No caso Visa, Mastercard, os cartões de crédito começar a boicotar seu sistema, ok? O sistema de pagamento que a gente utiliza, no caso aí, para a gente não precisar de implementar esse tipo de servidor, eles tendem a não oferecer essa opção, né? Qual a opção? Da gente pegar os dados de cartão de crédito no front-end, enviar para o nosso back-end e aí sim enviar os dados do cartão de crédito para o back-end do sistema de pagamento. Eu particularmente nunca vi essa opção, mas enfim, se tiver, teoricamente não era para ter. O que acontece é, front-end envia para o servidor deles via a lib front-end deles, e aí eles fornecem um token. Esse token aqui no caso, é referente ao pagamento atual, né? A chamada atual não é um token único para sempre que você vai utilizar para o mesmo usuário, para os mesmos dados de cartão de crédito. É uma vez só que você vai utilizar e ele só serve para aquela transação. Pegamos o token, aí sim a gente envia os dados do produto junto ao token para o nosso back-end. O nosso back-end novamente comunica com o sistema de pagamento e o sistema de pagamento fala se foi aprovado ou não. A questão aqui é só para gerar o token, aqui sim é gerado, né, é validado o pagamento. No caso, é muito comum que tenha é utilizado no caso o que a gente chama de webhook, né, que é quando tem mais de um passo nessa validação do pagamento, que é quando tem aqueles serviços de segurança para ver. É muito comum com quem vende produto físico, ok? No caso, eles precisam mesmo desse tipo de validação para eles não acabarem levando um prejuízo que é o cara comprou o produto, o cartão não era dele, enfim, ter o chargeback, teve que devolver o dinheiro e o produto foi entregue, esse tipo de coisa. No caso de infoproduto, isso já não é tão comum. Você pode trabalhar com pagamentos síncronos, que é o que a gente vai estar trabalhando aqui. Mas isso não influencia no que a gente quer mostrar aqui no vídeo, que é a questão de trabalhar com o sistema de pagamento, que é utilizado em web, também no Android nativo. E um dos problemas é que nem todas as libs, né, no caso, posso até minimizar aqui, nem todas as libs de pagamento web tem a versão Android, ok? Aqui está a nossa tela. E aí, alguns tem, outros não. Aí tem aquela questão de burocracia e outros pedem a app deles instalada também no device do usuário, esse tipo de coisa. Então tem um monte de problemática, sendo que no web a gente sabe que tem várias, no caso, várias empresas trabalhando com checkout transparente, que é muito simples, e a gente também queria isso no Android. O problema do Google, né, pelo menos com o App Billing, é que ele cobra 30% e ele não foi feito para vender produto, ok? Eu não cheguei a utilizar o Android Pay, mas eu recomendo ele, ok? E até agora não tive nenhum feedback. Então, mesmo o Android Pay sendo uma boa opção, eu vou estar mostrando essa versão aqui de checkout transparente
porque você pode querer manter o mesmo sistema de pagamento do seu e-commerce, do seu blog que vende, seja o que for, com o sistema mobile e com o sistema web, ok? Então, aqui está nosso layout inicial, bem simples, nada funciona. Vamos para o nosso projeto, ok? Aqui está a nossa activity, e aqui uma entidade produto, né, um objeto produto sendo criado, já com os dados. Teoricamente, você teria aí opa, já estamos voltando para a imagem, posso fechar. Você teria uma lista com os produtos, aí quando clicasse ia vir nessa página, né, de descrição e tudo mais. Aqui, com o nosso objetivo é só mostrar o checkout, a gente só vai mostrar essa página do produto, enfim, que você vai poder estar aplicando aí no seu sistema de pagamento, que você tem web ou não, você vai poder estar aplicando no seu sistema de pagamento mobile, ok? Então vamos lá, esse é o que a gente tem, tudo simples, não precisa de quebrar a cabeça com nada aqui, só trabalhando com views, init product, init views, e aqui está nosso product, aqui está a nossa classe credit card, que a gente já vai estar falando sobre ela, e aqui, né, eu quero já te adiantar para você adicionar esses camaradas aqui, ó, retrofit, esses três aqui são referentes ao retrofit, a gente vai estar utilizando. Eu vou deixar o link do vídeo do retrofit aí embaixo. Se você está no YouTube, você vai ter que entrar no blog, ok? E aqui o MD Dialog que a gente vai estar utilizando também. Eu não vou abrir uma outra activity para mostrar né, o formulário de pagamento. Vai ser no Dialog, que eu acho que é mais simples e não tem necessidade de abrir uma outra activity. Mas você pode vir aqui, por exemplo, no Android Arsenal e colocar aqui Credit Card, que tem várias libs show de bola aí que pode estar melhorando ainda mais a interface do seu projeto e você pode estar utilizando, ok? Então vamos lá. Adiciona essas quatro referências nas suas dependências aí do Gradle, Up Level, ok? No manifest, coloque a permissão de internet. Lembrando que o projeto vai estar no GitHub, o link do GitHub vai estar aí na descrição do YouTube e também no blog. Né? Lembrando que no blog tem um conteúdo inteiro sobre o completo. E aqui os nossos layouts que a gente vai estar utilizando. Nada de complexo, test view, button. Né? Esse daqui é exatamente esse layout aqui, né, que está sendo apresentado. E esse outro aqui vai ser o layout é o nosso formulário de pagamento. Né? Bem simples. A coisa mais complexa que tem aqui, né, se é que é complexo, é o teste input layout, que eu vou deixar o link do vídeo aí embaixo também, ok? No caso no blog, que eu já falei desse camarada no blog, ok? Então é isso aí. Vamos voltar aqui a Main Activity. E o nosso primeiro passo vai ser implementar o Dialog, que vai permitir a gente apresentar o formulário de pagamento, ok? Então, a gente vai clicar aqui, não tem ação nenhuma ainda, e vai abrir o Dialog. Primeira coisa, vamos vir aqui no Layout, Content Main. Vou vir aqui e vou colocar o OnClick. E aí sim, vou colocar o nome do método de Buy. A gente tem que criar esse método ainda na nossa Main Activity, ok? OnClick, ok, vem aqui na Main Activity. Vamos criar aqui. Vamos ter que ter assinatura obrigatória para ser um listener, public void by, e aí como parâmetro de entrada view. Então, foi a view que recebeu o clique, que é o button, ok? Ok. E agora a gente começa a trabalhar com o nosso MD Dialog, que é exatamente esse camarada aqui, ó. Essa versão simples, que eu também peguei lá no Android Arsenal, né? O mais simples possível já é o suficiente, e ele permite um layout customizado, então isso é muito bom pra gente. Vamos voltar aqui no nosso projeto, New, MD Dialog, Builder, e a gente coloca aqui This, né? E aí sim, vamos começar aqui. Set Title, ok? Tem que importar aqui, se não der um import ele não vai trazer a versão correta. Set Title, vou colocar aqui pagamento, ok? Set Content View, vou colocar aqui o endereçador, né, o ID do layout, que é layout, payment, a referência dele, enfim, inteiro. E aí sim, set negative button. A gente não vai fazer nada com o listening, mas a gente vai precisar do listening, porque não tem assinatura sem o listening. Okay? Só vou colocar aqui cancelar, e aí new on click listener. E sim, deixa eu baixar mais um pouco aqui. E vamos colocar, para evitar fadiga, só vou copiar aqui, vou colocar positivo. Aqui, positive button. Ok?
E aí sim, a gente pode vir aqui e dar o Create e o Show. Ok? E que por enquanto a gente não vai fazer nada, né? A gente pode sim, na verdade, utilizar já nosso Credit Card e acessar esse conteúdo aqui, ó. Acessar os IDs das views, ok? E já colocar no nosso Credit Card. Então vamos já adiantar esse lado e vamos fazer isso. Vamos vir aqui. Vamos criar um Credit Card. E o Credit Card. E aí o que a gente vai conseguir pegar, vamos vir aqui em Design. Aqui não dá para ver direito, mas quando a gente rodar vai dar para ver melhor. Mas é o número, o nome, o mês, o ano, o CVV e somente, né? E as parcelas se o camarada quiser parcelar, ok? Então chegou aqui, em vez de ficar fazendo uma referência para cada view aqui, vamos criar um método que vai ajudar a gente a fazer, né? Obter o resultado, o valor de cada view, valor em string. Vamos vir aqui, vamos criar um private string get view content. Só toma cuidado que a view agora root não é o mesmo layout que está no nosso main active. A gente não pode utilizar diretamente o find by id. Okay? Vem aqui, coloca view root e aqui o int id da view. E aí sim vamos colocar aqui edit test. Vamos colocar field edit test. E aí sim root get find view by id, só colocar o id e aí return field get test to string. Agora sim a gente pode vir pegar o credit card, set card number, get view content, e aí sim esse camarada aqui vamos fazer o seguinte: view v, que é root também, recebe de v, get root view, a gente vai pegar ali o root do layout, colocamos aqui, e aí o id, o primeiro, como é card number, agora é nome, se não me engano é name, é isso mesmo, e aqui também é name. Agora o mês, aqui se não me engano também é month, ano, CVV, que é o código de segurança do cartão, e aí sim as parcelas. Só que as parcelas é int, então a gente tem que vir aqui e dar o pass. Ok, já podemos rodar para ver como é que está até o momento. Então primeiro a gente dá o rebuild. Então a gente executa. A gente vai ter que vir aqui, tirar a app de foreground e executar. Bom, isso aí. Vamos apertar aqui o comprar. Não está ativando. Né, public, vamos vir aqui no layout. O onClick está errado. É Android onClick. Ok? E aí sim a gente pode executar novamente. Vamos tirar aqui. Não precisa nem de dar o rebuild. Mas aqui tem que tirar do foreground. E executar. Seguramente clica em comprar e está lá. Veja que eu já deixei alguns dados, todos os dados já preenchidos para a gente poder realizar os testes e não ficar tendo que preencher isso toda hora. Ok? Os dados podem ser gerados nesse tipo de site aqui. Ó. Eles geram, o que a gente precisa mesmo é do número do cartão e do CVV dele, do código de segurança. Você escolhe o cartão, a bandeira e ele gera. Ok? Então, voltando aqui no projeto. Então, o nosso dialog está funcionando. Né? Nosso próximo passo agora
é permitir que a gente consiga já o token, ok? O token da mesma forma que a gente consegue quando a gente está trabalhando no sistema web de pagamento, ok? Então, vamos agora para essa parte. Agora o que a gente tem que fazer é ir lá na página, né, do sistema de pagamento, mais precisamente nos docs deles, né, de preferência na parte de web, para a gente pegar como é que é a comunicação utilizando o JavaScript deles, ok? A lib JavaScript deles, para a gente poder criar uma página web que a gente vai estar colocando aqui dentro, ok? Então já dá indícios aí de que a gente vai estar utilizando o WebView. Então a gente acessa aqui. No meu caso, eu estou utilizando o Pagar.me, que é um sistema que eu já utilizo, mas você utiliza o que você quiser. Tem o Mercado Pago, tem o PayPal, tem, enfim, o que você quiser. Vai ter um sistema de pagamento muito similar a esse daqui quando for o sistema web, né? Então a nossa lib vai estar aqui. No meu caso, eu posso vir aqui e vir em realizando transação. Não, é capturando dados, perdão. E aqui está a library que eu quero, ok? Além da library do jQuery que eu vou estar utilizando, porque eu não vou utilizar o JavaScript sem uma library, né, sem um framework igual o jQuery. Então eu vou vir aqui no nosso projeto, eu tenho um outro projeto que é o Web, que é o que você teria aí no caso, ou você vai ter que criar, bem simples. O meu back-end é PHP, pode ser qualquer coisa o seu back-end, ok? E aí eu não vou estar nem trabalhando com back-end agora, eu vou estar criando só uma página HTML aqui, eu vou vir aqui em New HTML File e vou colocar index. Não precisa de botar o ponto HTML que ele já vai fazer isso. E ele já cria, no caso, se eu for PHP Storm, o PHP Storm ele não é gratuito, mas você pode utilizar o Eclipse, que também é muito bom, ok? Tem outras IDEs aí para PHP gratuito. O Storm, se eu não me engano, é um mês só gratuito. Esses dois caras aqui eu não preciso. Eu basicamente preciso só da Libre, né, do Pagar.me. Você vai ter que ter uma conta, né, no sistema de pagamento. Se você quiser ter uma conta no Pagar.me, você vai lá, vai fazer o cadastro e você vai ter que ter pelo menos o CNPJ MEI, ok? Aí eles vão entrar, se você for só para teste, é bem simples. Para a produção, né, você vai ter que passar por alguns, enfim, vai ter que entrar em contato com eles e pedir para passar a produção, eles vão pedir o CNPJ e tudo mais, mas é bem simples também. Voltando aqui à nossa página HTML, você cria essa página, bem simples, coloca aqui no head, ok? A referência à library do seu sistema de pagamento, no caso a lib.js, e eu vou estar utilizando o Google, né? No caso aqui o CDN do Google para pegar o jQuery, mas eu não vou pegar esse camarada aqui não, que esse aqui está muito antigo, é 9.1, já está no 3, né? Mas eu vou pegar 1.11, 1.11.12. E aqui tem as libraries, né? Host do CDN que estão no CDN do Google. Vou copiar aqui, volta no nosso projeto e coloca acima. Agora, no nosso caso aqui, na documentação, tem como é o script. Eu vou copiar aqui tudo, seguramente. Para você, volto aqui no nosso projeto web e coloco entre as tags body. Mas, obviamente, eu tenho que colocar antes. Acabei não colocando, deixa eu até voltar. Esse camarada aqui, ó. Esqueci. Coloca entre as tags script. E pode tirar essa referência aqui. Só uma indentação aqui, volta, copia, volta para o projeto web. Show de bola. Vamos apagar o que eu tenho certeza que a gente não vai estar utilizando, porque essa página aqui, quando ela for chamada, é porque é para já realizar a comunicação. Aqui ele está esperando ainda o envio de um formulário, que a gente não vai ter. Então já apaga esses dois camaradas aqui, apaga esse return, apaga tudo. Volta aqui. E por hora, deixa tudo como está, ok? Então, já é boa parte do que a gente precisa, né, dessa página aqui. Eu vou deixar assim, vamos lá no nosso sistema Android. Vem aqui agora e clique em Project. Você clica aqui em Project, expande aqui também, App, Source, Main. E aí sim você vem aqui, direito, né? Directory e coloca aqui, ó, Assets, se você já não tiver o Assets criado, né, aqui dentro. E aí sim eu vou colocar uma página HTML aqui, vou vir aqui em New, File, vou colocar index.html e você vai entender por que eu não editei aqui, porque ele, provavelmente eu vou ter que instalar algum plugin para isso e eu não vou fazer isso no Android Studio porque ele já está pesado pra caramba. Olha só.
ele não coloca o recurso aqui de reconhecimento do código JavaScript, né? E aí fica feião assim. Mas por enquanto já é suficiente para a gente, e a gente volta na nossa main activity, lembrando que depois que a gente, enfim, abrir o dialog, nada acontece na nossa app, né? Fica desse jeito aqui. Tem cancelar, cancelar. Eu deixei cancelar aqui, mas na verdade aqui vai ser finalizar, ok? E aí sim a gente tem que pegar esses dados e enviar para o nosso WebView, né? Então, onde a gente vai colocar o WebView? A gente vem aqui em Content Main. Poderíamos colocar aqui, não tem problema, mas eu vou colocar, por segurança, você tem que colocar, na verdade, opa, deixa eu fechar aqui, tem que colocar nessa, eu coloco só nessa daqui, mas se quiser colocar no dialog, eu acho que no dialog não vai funcionar, né? Perdão, o dialog não vai funcionar porque na hora que você fechar, o dialog vai sair, ele vai ficar na memória livre lá para o coletor de lixo passar e levar. Então, coloca na página principal do seu produto, a gente vai vir aqui no, vamos voltar para a visualização do Android, e aqui vem nesse Activity Main, e aqui eu posso adicionar, na verdade é o Content Main mesmo, perdão, eu confundi o Content Main com o Payment. Aqui no Content Main, aqui no final, eu posso vir aqui adicionar um WebView. Bem simples. E aqui a largura e a altura eu vou colocar 0.1 dp, para não colocar 0 dp. Okay, ainda vou colocar um ID aqui, que vai ser o WebView. E aí eu vou colocar below, né, o ID de cima, né, o button, para ele não ficar com essa linha vermelha mostrando que não está referenciando ninguém. O WebView ainda está 0 dp, deixa assim mesmo. Se tiver algum problema depois a gente volta aqui. Ok, né? Vamos voltar lá na nossa main activity. Vamos criar um novo método. Private void. Aquele dali vai permitir a comunicação, o web vai permitir a comunicação com o token, então vou colocar get payment token. Aqui em entrada vai ser o nosso credit card. E aí sim, o WebView, vamos dar um import, recebe o WebView find view by ID rd WebView. Ok. E aqui o WebView get settings, set JavaScript, tem que deixar o JavaScript funcionando, ok? E aí sim a gente pode vir aqui e já dar, na verdade a gente poderia dar o load URL, só que a gente tem que colocar uma interface para permitir, né, a comunicação entre Android nativo e a nossa página, né, HTML. Então a gente vai vir aqui e colocar add JavaScript interface, e aí ele está esperando aqui um objeto, né, que vai servir de comunicação, que vai ser transferido, vai ser acessado via interface que a gente vai estar criando, vai estar ao menos colocando o nome dela aqui, e o nosso objeto é o credit card. E a interface eu vou chamar de Android, mas você coloca o nome que você quiser. É por esse camarada aqui, okay, que a gente vai estar acessando esse objeto lá no JavaScript. E aqui ele está chiando porque esse objeto nosso, ele não tem nenhum método, né, indicando que pode ser referenciado pelo JavaScript. No caso, a partir da API 17. Então, a gente tem que colocar um annotation aqui nos métodos que a gente vai estar utilizando lá. No caso, vai ser só getters. O getter do number, do name, do mês, do ano e do CVV. Então, a gente vem aqui e coloca JavaScript interface em todos que a gente vai estar utilizando. Vai permitir a utilização lá no JavaScript. Mês também. Ano também. E CVV. É o que a gente precisa lá no JavaScript. Show de bola, voltando aqui, o erro some, obviamente, e aí a gente coloca o nosso load URL. O load URL, no caso,
é para o nosso assets, que a referência é file, Android, underline, asset, não tem S, tá no final, e aí sim a nossa página index.html, ok? E aí sim a gente vai receber o conteúdo aqui e vamos printar. Quando chegar aqui no set token, que a gente vai colocar aqui, vamos printar o conteúdo. Vamos colocar aqui um log i para ver se ele vai disponibilizar esse conteúdo mesmo. Vou colocar token. Show de bola. E obviamente que se tiver algum erro, a gente vai colocar em erro. Ok? Então, teoricamente aqui está tudo ok. Get settings, JavaScript. Aqui ele está com os complaints, é porque ele vai falar de segurança, mas a gente controla toda a página, no caso. Só o JavaScript que não, mas o JavaScript são de entidades seguras, né? Uma tem a certificação PCI DSS e a outra é o Google. Então a gente pode seguramente utilizar o JavaScript aqui, né? Permitir o JavaScript na nossa página, porque a gente também tem a outra entidade que tem controle somos nós, os developers da página, né? Então, vamos voltar aqui agora à nossa página web e vamos colocar o acesso, né, a esses dados via interface. Android, get, card number, ok? No caso aqui é o name, né? O number é aqui, ó. Number, CVV, e aí o ano, tá year, o mês, e ali em cima eu vou corrigir para nome. Nickname. Então, esse acesso aqui está vindo lá daquele objeto nosso Credit Card, ok? Por causa da interface que foi criada e tudo mais, aquela comunicação lá com o WebView. Essa chave aqui tem que ser a chave de teste, no caso como a gente está testando nesse momento, que a sua aplicação de pagamento, a aplicação de pagamento que você está utilizando, lhe fornece, ok? Ou ela vai te dar um sandbox, né? Então você vai ver como é que faz teste com a sua aplicação. No meu caso eu preciso de uma chave de teste e as minhas chaves estão aqui. A de front-end, a chave de teste front-end é essa daqui e eu vou colocar ela aqui, ok? E aí, show de bola, pegamos os dados e aqui ele verifica, né, se tem algum erro, né, nos campos. Se tiver algum erro ele vai tratar aqui e aí sim termina aqui o conteúdo e vamos a validação e vamos enviar. No caso, se der tudo certo, esse camada aqui tem nosso token, ok? Vem aqui, vou colocar set token, que aliás eu tenho que colocar a interface do JavaScript lá no Credit Card, ok? E aqui os erros. No caso aqui, é set erro. E eu posso passar o source desse camarada aqui, né? Mas eu não vou fazer assim não, vou fazer uma versão um pouco melhor. Vamos voltar aqui e vamos corrigir só isso daqui logo para a gente não esquecer. Aqui tem que ter a interface JavaScript e aqui também, porque eles estão sendo utilizados lá no JavaScript. Eu volto aqui, set erro e set token. O erro vai ser diferente, vai ser um array. Porque eu vou literalmente querer pegar o erro e aqui eu vou fazer o seguinte. A gente vai ter aqui um for. Eu vou iterar pelo conteúdo do array, né? String e, vou colocar aqui erros, né? Para ficar no plural. E aí sim, o nosso erro vai concatenar esse valor. Na verdade, a gente vai verificar qual é o tipo de erro e aí a gente vai concatenando, né, uma mensagem personalizada. Por exemplo, erro, vai receber aqui número do cartão inválido.
ok? E aí, assim por diante. Aqui eu vou fazer só um teste, porque a gente não vai nem estar passando o erro aqui, mas só te mostrando como é que seria, porque eu vou estar modificando também lá no front-end, lá no JS. E aqui eu estaria verificando, claro, né? Equals, ignore case, não tem problema com caps lock, enfim. E aqui eu vou colocar card number, ok? No meu caso, eu sei que o sistema de pagamento que eu estou trabalhando, ele retorna assim, card number, card holder name, card month, expiration month, year, né? Aí eu teria que sair verificando um por um, ok? E aí colocar uma mensagem personalizada. Eu vou ficar por aqui, senão a gente vai ficar repetindo muita coisa. Só para mostrar como seria, volto aqui na aplicação, né, no caso da nossa página aqui, e eu faria aqui a seguinte alteração. Tiraria esses comentários aqui, colocaria erros, vai ser um array, aqui o i recebe 0, ok? E aí sim, vamos só colocar aqui erros na posição de mais, só vai incrementar depois de adicionar, ok? Tira esse break e coloca aqui o field. E aqui a gente só pergunta se é maior que 0. Se for, quer dizer que tem alguma coisa errada, né? Então a gente vem aqui e passa o nosso array como argumento. Show de bola, pega o token ou os erros. Aqui está pegando os dados lá do Android, né, do nosso Credit Card. E temos a comunicação pela interface que a gente criou. Então, carregando aqui, isso daqui é uma tag bloqueadora, né, ele só vai vir para cá depois que baixar os dois. Podemos vir aqui na nossa aplicação e realizar o teste. Né? Vamos realizar um teste. Esse camarada nem está sendo chamado, vamos sendo invocado. Vamos colocar aqui, colocar só o Credit Card. E, obviamente, vamos dar o rebuild e executar. Mas antes, quase que eu esqueci, temos que atualizar esse cara aqui, porque a gente atualizou aqui, onde é tudo bonitinho, colorido. Ctrl A, cola, volta aqui, rebuild e executar. Show de bola. A gente chega aqui, comprar, já tem todos os dados, finalizar. E aí a gente pode vir aqui, ver se alguma coisa foi printada. E tá lá, ó, token, uma série de dados, além de, vamos colocar aqui log, obviamente. Token, e o token foi gerado exatamente como é gerado quando a gente quer realizar o pagamento no sistema web, ok? Foi gerado o token, nosso WebView ficou ali escondidinho, ninguém viu, parece que é tudo nativo. E aí sim a gente já pode utilizar esse token e enviar para o nosso back-end, ok? Que então é o nosso próximo passo, trabalhar com retrofit e trabalhar com a versão, né, da nossa lib de pagamento, a versão back-end, que a empresa que você escolheu de pagamento, ela deve fornecer também para você, okay? Porque agora você já tem o token. A gente volta aqui, vamos agora trabalhar a versão do back-end. Agora a gente vai criar um método que vai enviar, né, o token e mais alguns dados do produto para o back-end. A gente vai criar aqui private void send payment data, ok? E antes de continuar com a instanciação do retrofit e tudo mais, a gente vai vir aqui no domain e vamos criar uma interface que, enfim, vou deixar o link do vídeo do retrofit aí, você vai entender. Se você já entende, já conhece o retrofit, vai ser tranquilo, se não, você vai precisar de ver esse vídeo, mas dá para seguir só acompanhando aqui. Interface, vou colocar aqui Payment Connection. E aí a gente já vai adicionar aqui, de acordo com o retrofit, form, URL encoded, post, e aí o nosso path, né, que vai ser package, que é o que vai juntar a nossa base URL. A gente já vai chegar na base URL, package, ctrl, payment.php, no meu caso que o backend é PHP, e aí sim, public call, no retorno vai ser string, importar aqui, e aí payment, send, payment, e como assinatura, vamos ter que o primeiro parâmetro vai ser o ID do produto, só para simular realmente uma venda, ok? Então vai ser
field, product, você coloca o nome que você quiser, ok? ID, string, colocar ID. Aqui vai ser o valor, value, vai ser um double. Depois vai ser o token, né? Aqui também vai ser string. E sim, vamos ver se tem mais algum dado que a gente pode estar enviando do produto ou do credit card. Do credit card tem parcelas, né? Então vamos colocar parcelas. Volta aqui em Payment Connection. Vai ser um int. Parcelas. E coloca parcelas aqui também. Vou tirar essa vírgula aqui. E aí está feita a nossa interface que vai ser utilizada pelo retrofit. E aqui a gente começa com retrofit. 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 New. Retrofit Builder. Ok? E aí a nossa URL base. Base URL. O nosso conversor é de convert dos dados que vão ser entregues. Então a gente vai ter que trabalhar com JSON convert factory, create, ok? E aí a gente pode dar o build. Recapitulando aqui no nosso Gradle App Level, você precisa desses camaradas aqui para trabalhar da maneira que a gente está trabalhando com retrofit. Retrofit e os outros dois aqui são referência ao JSON, ok? Voltando aqui, essa parte está quase pronta, falta só a nossa URL base, a gente precisa do nosso IP interno. Provavelmente você tem um roteador na sua casa e ele vai liberar um IP para sua máquina. No meu caso, eu venho aqui, preferência de sistema, network, meu IP interno é exatamente esse camarada aqui. Ó. Então eu vou copiar, você pega o seu aí, se tiver com Windows, se não me engano, você vai ter que dar o IP config, ok? NTP, IP, e aí eu coloco aqui, ó, Android, Payment, porque eu sei que esse é o nome do meu projeto, back-end, né? Posso vir aqui, ó, vai estar Android Payment, e depois, lembra lá que eu coloquei package, CTRL e depois CTRL Payment, é porque eu já tinha esse projetinho aqui, né? Esse código aqui. E esse código aqui, mais de 90%, porque, enfim, essa lib aqui é o core do sistema, veio lá do meu sistema de pagamento que eu estou utilizando, que é o Pagar.me, ok? Então, aqui eu deixei bem simples, só coloquei essa parte aqui, esse trecho aqui para a gente poder ver os dados que estão vindo lá do Android, salvar aqui no arquivo, e aqui para a gente ter o retorno. Né? Mas o core mesmo está aqui, e aqui o token que foi gerado, a gente precisa dele. Né? Isso aqui eu peguei no meu sistema de pagamento. Se eu vim aqui agora, tem transação, ok? Realizando uma transação, aqui capturando dados, realizando uma transação, escolho aqui PHP, e você vai ver que é exatamente o mesmo código. E aí, a empresa que você estiver utilizando, ela vai te dar um GitHub, muito provavelmente é um GitHub, onde você vai poder fazer o download da livre do back-end. No meu caso, é esse daqui. Aí, se eu for utilizar o Pagar.me, aqui você vem aqui e vai ter a opção de download. Né? Eu não utilizei o Compose, senão eu ia ter que explicar para você o Compose e tudo mais. Eu fiz o download, tirei do zip, né? E coloquei no meu projeto web, tá bem aqui em útil, né? Só copiei para cá. Tava escrito master, eu tirei o master, ok? E aí, show de bola, volta aqui pro Android, montando a nossa base URL, a gente tem esse início aqui, né, que é a nossa base, coloca só uma barra aqui para você não ter problema por causa disso aqui, porque não tem barra aqui, para dar a divisão correta. Então ele vai juntar o nome todo. Show de bola, e agora a gente vai utilizar a nossa interface, Payment Connection, vamos botar aqui um Payment Connection, e o nosso retrofit, create, Payment Connection.class. E aí seguramente a gente vai criar aqui um call, que é o retorno que a gente vai ter, string, vou chamar de requester, ok? E aí sim, deixa eu dar um import aqui, a gente pega o nosso Payment Connection e send payment, ID, valor, token, ok? E aí parcelas. O ID vem de product, get ID,
o valor vem de product também, get price, e aí vem de credit card token. Não temos credit card aqui, e credit card é variável local aqui, não é variável de instância. Então a gente vai ter que fazer uma modificação nesse camarada aqui. Vamos colocar aqui credit card, né? E aí a gente vai ter o credit card. Show de bola. Aqui é o token, get token, e aí sim, parcelas. Ok, não estamos realizando ainda a conexão, agora a gente vai realizar enfileirando ela. Include new callback string, e aqui, se tiver erro, aqui, se der tudo certo, essa chamada aqui, né, o retorno aqui, em ambos os casos, é dentro da thread principal. Nesse caso aqui, quando tem essa conexão aqui, né, com o nosso JavaScript, a gente utilizar nossa interface, atualizar lá nosso objeto, essa conexão, essa atualização lá no JavaScript, utilizando o objeto, ela já não está mais na thread principal, ok? E aí você vai ter problema se depois desse passo aqui, quando a gente vier para cá, ok? No caso, depois desse passo, eu digo lá em Credit Card, a gente vai estar atualizando, certo? A gente vai ter que, quando atualizar o token, a gente vai ter que informar ao nosso sistema aqui de conexão. E dentro desse objeto, essa atualização, né, essa atualização que está vindo lá do JavaScript, não está dentro da thread principal. Então você vai ter problema se você atualizar qualquer view ou qualquer coisa que atualiza na tela, né, diretamente nesse método aqui. Ok? E outra coisa, a gente fez esse método aqui e a gente esqueceu que, na verdade, a chamada, né, é assíncrona lá no JavaScript e a gente tem que atualizar na hora que esse camarada for atualizado. Só que até agora a gente não fez nenhum vínculo aqui para ter essa atualização. Ok? Né, quando o token for atualizado. E o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com um padrão chamado Observe. Né? Principalmente, né, ele já atende a nossa necessidade aqui, e também porque o Java ele tem uma implementação nativa do Observe. Então, eu vou deixar o link aí, lá no blog tem um post só do padrão Observe, está bem completo, inclusive tem parte do post que está falando das entidades que a gente vai utilizar aqui, as entidades nativas. Se dá uma lida lá, eu vou deixar o link no post. Tá? Se você está no YouTube, você vai ter que ir lá para o blog. O link do blog vai estar embaixo. Então, show de bola, chegou aqui. Só vou adiantar uma coisa, eu vou querer printar um conteúdo aqui, então vou criar um novo método aqui, private void show message, ok? E aí, obviamente, vai ter uma string de entrada. Vou aqui message. E eu já vou te adiantando que a gente vai provavelmente utilizar esse camarada aqui em um momento em que vai estar fora da thread principal. Então, como a gente já está dentro da Activity, a gente vai fazer o seguinte, run on thread. Eu tenho um vídeo desse camarada também, vou deixar o link aí no post, ok? New enable, e aí já vai ter o código todo, quase todo implementado, e aí aqui dentro a gente vai dar o toast, o velho toast. Show. Ok? Esse aqui não pode ser direto, tem que ser main activity. This message, e aí toast length long. Message tem que ser file nessa situação. Desse jeito aqui funciona dentro ou fora da thread principal, ok? Não tem problema. Então a gente vai vir aqui, lembrando que se a gente tiver algum erro lá, né, na hora de que for gerar um pagamento lá no nosso back-end, o erro, na verdade, eu digo erro assim, não for aprovado, ele vai vir por aqui, ó. Okay? Obviamente a gente poderia fazer uma coisa mais, né, mais sofisticada, buscando, dando uma mensagem corretamente do que falhou e tudo mais, mas aqui é só uma explicação de como colocar esse pagamento, esse checkout transparente na nossa aplicação nativa, ok? Então não tem necessidade desse detalhe todo. Então eu chego aqui em response, a nossa mensagem vai estar exatamente aqui, ó, response body. Aqui, obviamente, vai ser erro mesmo, e eu não vou printar, mas eu vou colocar um log. Aliás, eu vou printar nos logs. Vou colocar o erro aqui. Log, e aí t get message. Eu vou colocar aqui erro. Dá um import. Show de bola. Por enquanto está atendendo a nossa necessidade.
E aí sim, vamos implementar o padrão Observer, começando pelo Credit Card, vamos fazer ele estender o Observable, que ele vai ser a entidade observada, é do Java Util, ok? E aí seguramente eu vou criar aqui um construtor, porque eu tenho que registrar as entidades que vão estar observando, né, o nosso Credit Card. Na verdade, essa observação a gente que vai escolher aonde vai acontecer a observação. No nosso caso vai ser em erro, né, em set erro e em set token. Apesar de a gente não simular o set erro aqui, ele pode ocorrer. E no seu caso você vai ter que trabalhar isso e mostrar para o usuário aonde que teve o erro no formulário que ele preencheu. Então, a gente vai preencher, né, no caso, a gente vai adicionar um observador pelo construtor. Injeção de dependência, vou aqui public, credit card, e aí vou colocar um observer, não é observable, ok? Vou colocar aqui observer, seguramente, add, observer, e já estamos colocando o observador vinculado, né, ouvindo a nossa classe que está sendo observado. Antes de continuar aqui, eu vou voltar aqui e vou implementar a nossa entidade que é a observadora, vai ser o nosso main activity. E está tudo aqui, implemente observer, e ele vai pedir para implementar um método que é o update, que é exatamente o que vai ter esse conteúdo aqui, ó. Então, a gente pode tirar esse camarada, ele também não estava referenciado em nenhum lugar ainda, esse método, e colocar o conteúdo aqui. E o nosso credit card é exatamente esse camarada aqui, ó. Então a gente vai pegar ele, credit card, recebe, vamos dar o cache, credit card, oh yeah. Então a gente já acessou exatamente o mesmo objeto, só que aqui agora a gente tem certeza que tem o token e tudo mais, aliás, deve ter o token, né, deveria ter o token, então a gente tem que fazer pelo menos essa mínima verificação para a gente não ter problema aqui, e eu vou usar uma cláusula de guarda, né? Vou verificar se o meu get token é igual a nulo. Se for igual a nulo, quer dizer que teve algum problema lá no front-end e esse camarada aqui era para ter trabalhado, ok? Então, vou deixar aí, vou voltar aqui e vou dar um return para parar, mas antes eu vou dar um show message, ok? Eu posso dar um show message e apresentar o erro, dando um get erro. Se bem que a gente só está trabalhando um erro lá, né? No nosso credit card, que é o de card number, mas poderia ter mais. Show de bola, né? Se passar aqui, quer dizer que tem token, então pode realizar a conexão, e aí a gente faz toda essa conexão aqui e aguarda a chamada aqui, o print de que deu tudo certo ou não. Agora a gente tem que vir aqui na instanciação do credit card e colocar o nosso main activity. Então vem aqui main activity.this, tem que ser main activity.this por causa que a gente está dentro da implementação do onClickListen. Se fosse só this, ia ser essa instância aqui, ó, a instância desse camarada aqui. Okay? E aí, show de bola. A gente só verificar aqui se está tudo correto. Aqui está. Aqui, teoricamente, também. Ok? E aí, nosso back-end vai receber os dados. Tem que gerar um token.txt, né? Aqui, se der tudo certo, obviamente. Então a gente volta aqui. Vamos dar o rebuild, né? Só um detalhe, na nossa aplicação esse botão não vai fazer nada, a gente não vai ter nenhuma tela de loading falando que está sendo processado o pagamento, então a gente vai fazer uma alteração nesse botão, a gente vai criar um método, vai ser private void button buy, okay? Só para a gente alterar o label dele. E aqui só vai ter de entrada um final boolean status. Você vai entender por que é final, porque esse camarada vai poder ser atualizado fora desse resultado também, ó, daqui ou daqui, que já está na thread principal. Ele vai poder ser atualizado aqui dentro. E aí ele vai estar fora da thread principal. Então a gente vai precisar de exatamente um código muito similar a esse daqui, só que a atualização interna vai ser do button. E aí, obviamente, eu vou colocar aqui uma string, vou chamar de label. E aí, if, né? Eu não te falei, mas eu já tenho dois labels para esse botão.
que é um label convencional que é comprar, o outro é processando compra, ou algo similar. Você vai verificar aqui que label vai receber de get resource, get string, r, string, button, buy é o convencional, é o comprar, e buying é o que ele está comprando. E aí, status, se for true, e a gente acessa o button via get. O ID dele é button buy e set test label. Ok, vamos só dar um import aqui. Show de bola. Agora onde a gente vai chamar esse camarada? Aqui e aqui a gente tem certeza que ele volta para comprar. O status é false. Ele volta com o label comprar. Ok? Porém, aonde que a gente aperta para comprar e tem a primeira chamada, enfim, a coleta de dados e tudo mais, é aqui. E não é aqui dentro. Então a gente vai vir aqui. Pode ser logo aqui. Deveríamos sim, se você for utilizar essa versão aqui de checkout transparente, você tem que validar os dados aqui também, tá? Por segurança. Não precisa nem chegar no JavaScript para validar lá não, valida aqui logo. E aí, aqui, chegou ali, eu já coloquei true, ele já mudou o label do botão. Aqui tem chance dele errar e ele nem chegar aqui, ó. Então a gente vai ter que tirar aquele label, que vai ser exatamente aqui. A gente coloca false, né? Deixa false mesmo, que é como está aqui. Show de bola, a gente pode dar o rebuild e então executar para ver se vai dar tudo certo. E agora executar. Tá lá, vamos ver se vai passar a compra. Clique em comprar e aí finalizar. Processando o pagamento. Vamos aguardar o retorno do back-end. Ah, eu esqueci dessa parte crucial. Ele atualizou o token e aqui, ó, set change, então notify observe. Esses dois métodos aqui vêm do observable, ok? E o que eu falei é o seguinte: os dados que eu quero ouvir foram atualizados, né, as variáveis, e é para atualizar, é para informar todas as entidades que estão observando essa entidade aqui. Se você chamar só esse camarada aqui, não vai funcionar, ok? Não vai funcionar, você precisa chamar esse aqui primeiro. E aqui o mesmo para o erro, caso tenha erro, né? Como eu falei, a gente vai informar também. Então, tá aí. Agora a gente dá o rebuild novamente e aí executa. E agora a gente executa. Então tá lá, vamos comprar, finalizar, processando o pagamento, compra, e aí não teve retorno. Vamos ver aqui o que aconteceu. Não conectou. Eu esqueci da porta aqui, ó. Ok? Sem a porta não conecta. Novamente o rebuild. E a execução. Tá lá o conteúdo. Comprar. Finalizar. Processando o pagamento. Agora tem que ter a conexão. E aí, pagamento aprovado. Em breve estará em suas mãos. Ok, vamos ver se o token foi gerado. Foi gerado o token parcelas paid, que é o status. O dinheiro vezes 100, porque o pagar-me ele solicita o dinheiro em centavos. E aí o ID do produto. Tudo ok, a gente pode vir agora no dashboard, seguramente. Vou atualizar o dashboard, ele vai pedir minha senha. E vamos ver se o pagamento passou. Essa é a área de testes, ok? Vão aparecer alguns dados aqui. Temos de venda. Aqui recusa, aqui venda 503. Se a gente passar mais uma venda, tem que aumentar, né? Tem que sair de 503. Processando o pagamento. Show de bola. Vamos atualizar aqui. Estava 503, agora está... E aí, ó, atualizou. Então é isso aí. Né? Sabendo que o pagamento foi bem simples, né? Não teve nada difícil. Se você já trabalha com pagamento web, você vai ver que você vai poder utilizar o seu mesmo código. Né? Eu recomendo que você coloque pelo menos uma flag para indicar que o pagamento veio do Android, ok?
Esse projeto web e o projeto Android vão estar disponíveis aí no GitHub. Se você está no YouTube, você vai ter que entrar no blog, no post, e pegar os links lá. Aliás, não, o GitHub eu vou deixar aí também embaixo no YouTube. E tá aí, né? Já estamos realizando o pagamento. Se você está pensando em colocar um sistema de pagamento, não vai ser tão trivial você achar um sistema bom já no Android, né? Uma lib que você coloca no Grade e já pode sair utilizando, ok? Então, uma opção é utilizar esses checkouts transparentes. Tem vários na internet, no Brasil tem várias empresas que trabalham com isso, e você colocar na sua app você já pode vender. Você viu que é bem simples, você já vai ter o dashboard, e você vai ter o apoio dos camaradas do suporte, eu acho, enfim. É isso aí, até o próximo vídeo, valeu, obrigado e tchau!